O que é que a nova diretriz de prevenção da Sociedade Europeia de Cardiologia fala sobre diabetes? Alguns resumos aqui relevantes. Primeiro, ele coloca que paciente diabético de risco alto ou muito alto, que é a maioria, na verdade, né? É difícil você pegar um diabético que caia como risco moderado. Você pode considerar fracamente, indicação 2B, usar aspirina como prevenção primária, né? Então, quando a gente vai para a diretriz de prevenção da SBC, ele coloca não usar, classe 3. O europeu coloca 2A, porque podia ser que você encontrasse algum caso ali. Enfim, de forma geral, o pessoal não usa. Então, primeira coisa. Segunda coisa, alvo de hemoglobina glicada. Via de regra, menor do que 7%. Contudo, pegou paciente idoso, paciente frágil, você pode jogar mais para cima, ser um pouco mais liberal, porque aí o risco de hipoglicemia pode não justificar, né, o benefício do controle glicêmico. E do outro lado, se você pega paciente que deu diagnóstico muito recente de diabetes, que não tem doença cardiovascular estabelecida, que não é um paciente idoso, nesse paciente você poderia considerar um alvo mais baixo, de tipo 6,5%. Né? Tem algumas fontes que colocam até abaixo de 6%, mas 6,5% de glicada é o que a diretriz europeia fala. Eduardo, em relação a alvos, né, de que medicações eu vou usar para atingir esses alvos? Primeiro, a diretriz europeia diz de forma bem clara que nos pacientes que toparem a jogada, eles podem entrar naqueles esquemas, né, mais pesados de perda de peso, que podem inclusive fazer a remissão do diabetes, né? Ou seja, acabar com diabetes só por medida farmacológica. Isso aí a gente já viu em alguns estudos, Patrícia já cobriu aqui também com esse campo com vocês em discussões com diabetes. Mas isso não é a regra, não vai ser 2, 3 quilos a menos de peso que vai resolver completamente o diabetes. Quer dizer que eu não vou mandar meu paciente diabético emagrecer? Óbvio que vai. Mas essa questão de remitir, de não precisar de medicação nenhuma, é exceção por enquanto, né? Pelo menos com as coisas que a gente tem à disposição. Então a maioria dos pacientes vai sim precisar de medicação. Qual a medicação de primeira linha que eu vou usar para controle glicêmico no paciente diabético? A Sociedade Europeia já coloca os novos antidiabéticos? Não, continua colocando metformina como primeira escolha. Contudo, se você tem um paciente, inclusive se for prevenção secundária, se você tem, contudo, um paciente que é diabético e ele é de prevenção secundária, ele já teve evento cardiovascular prévio, a diretriz coloca de forma muito clara que você sim deve usar algum dos novos antidiabéticos que mostrou benefício cardiovascular, quer sejam os inibidores da SGLT2, que no Brasil a gente tem a DAPA, CANA e a empagliflozina, quer sejam os agonistas de receptor de GLP-1, tipo liraglutide da vida, né? Então você deve considerar isso. Eduardo, qual dos dois escolher? Depende, se tiver IC com fracionação reduzida ou se tiver doença renal crônica, né, principalmente com microalbuminúria ou mais associado, aí não tem dúvida, né? Você vai usar a SGLT2 sim, porque a gente tem os estudos aí, né, DAPA-CKD, DAPA-IGF, EMPRO e vários outros mostrando grande benefício das glifosinas nesses dois cenários. Se o paciente não tem nenhum nem outro, aí você vai ver ali caso a caso, tem que ver a questão de preço, de um ser injetável, outro ser oral, né? E por aí vai. Então, esse é o resumão do que a diretriz europeia nova de prevenção fala em relação a diabetes. Basicamente tratamento, né? Alvos de tratamento e que medicações usar.